No filme O Amigo Oculto de 2005, nós somos convidados a embarcar em uma história misteriosa para tentar desvendar os limites de até onde o real e o imaginário podem ir e os conflitos gerados entre o visível e o invisível. Realidade e ilusão se chocam nessa trama que é extremamente envolvente e que prende a nossa atenção do início ao fim em cada detalhe que apresenta. Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético e hoje a gente vai falar de O Amigo Oculto de 2005, dirigido pelo John Paulson, que é um ótimo filme de suspense e lembra muito O Sexto Sentido. A gente já vai falar mais sobre isso, mas pode ficar tranquilo porque esse vídeo não vai ter spoilers. No filme a gente acompanha um psicólogo que após a morte da esposa decide se mudar com a filha dele de 8 anos chamada Emily para uma casa isolada em uma cidade pequena. Só que lá a menina conhece um amigo imaginário que piora muito a situação. O filme gira em torno do luto e da convivência entre o Dr. Calloway e a filha dele, a Emily, que fica muito abalada com a morte da mãe e tudo piora depois que ela começa a se fechar cada vez mais. Inclusive isso é uma das coisas que contribui para que o filme fique ainda mais misterioso. Pra quem tá assistindo pela primeira vez, tudo é muito vago e a gente não tem muitas respostas do que vai acontecendo ao longo da trama, com algumas coisas que não parecem fazer sentido, é tipo quando a gente chega no meio de uma conversa, sabe? Mas tudo isso é proposital e faz parte da intenção do diretor em deixar a gente confuso mesmo, é tipo um quebra-cabeça que a gente tem que ir juntando as peças pra entender o todo. O Dr. Calloway é interpretado pelo experiente Robert De Niro, que ao mesmo tempo que é um psicólogo, também é um pai fragilizado psicologicamente por não conseguir lidar da forma mais adequada com aquela situação, que é muito comum na rotina dele, lidar com pessoas que precisam de ajuda psicológica. Mas quando é algo mais íntimo, ligado diretamente à família dele, ele se vê impotente e não consegue fazer muita coisa a respeito. E isso tudo é mérito do Robert De Niro, que faz muito bem a gente comprar a luta daquele pai que se vê viúvo do nada, com uma filha pequena para cuidar, e também fazer com que a gente torça para que tudo ali se resolva o mais rápido possível, até para que a gente entenda tudo que tá acontecendo ali. A Emily é interpretada pela Dakota Fanning, que foi uma ótima escolha, já que ela era uma atriz mirim muito expressiva. Inclusive, ela foi uma das melhores atrizes mirins no início dos anos 2000. Esse filme tem muitas semelhanças com O Sexto Sentido, porque assim como o Cole, a Emily também é responsável por trazer os maiores mistérios da trama do filme e ela faz isso muito bem. Seja através do silêncio, quando ela é questionada de algumas coisas, os olhares dela, que embora esteja de luto, ainda tem que lidar com coisas macabras que vão acontecendo, e a dinâmica de pai e filha dela com Robert De Niro casou muito bem. Os dois dividem o protagonismo e eles têm a mesma importância, apesar dos maiores mistérios girar em torno da Emily. Porque a montagem desse filme foi toda construída para que a gente ficasse confuso e fazer com que a gente se perca e não consiga juntar as pontas dos acontecimentos para surpreender a gente no final. Assim como o Shyamalan fez no Sexto Sentido, e é isso que eu mais gosto em filmes de suspense. A capacidade de prender a gente pelos mistérios colocados que não são aleatórios, mas que podem ser o problemão quando o diretor não consegue dar um fechamento à altura do que ele estabeleceu ao longo da história, porque isso pode acabar com a nossa expectativa, que geralmente fica lá nas alturas com esse tipo de filme, o que pode virar o famoso filme bom, final ruim. Eu pelo menos fico muito intrigado e roendo as unhas, mas eu confesso que o final de O Amigo Oculto me surpreendeu. Eu criei algumas teorias possíveis enquanto eu assistia e cheguei perto de desvendar os segredos, mas ainda tiveram algumas coisinhas que para fechar o entendimento só nos créditos do filme mesmo, o que para muitas pessoas vai parecer maçante, porque esse tipo de filme exige muito foco e atenção em cada elemento novo que vai sendo adicionado. A maior parte do filme se passa em uma casa próxima a uma floresta, que é um lugar aconchegante e bastante calmo, apesar de estar sempre nublado, que dá um aspecto de tristeza pro lugar. Só que o John Paulson é eficiente e consegue reservar os bons momentos de tensão naquele ambiente que era para ser um lugar de descanso, tanto físico quanto emocional para aquelas pessoas, mas que em vários momentos acaba sendo um lugar bastante aterrorizante. E a forma como ele conduz a montagem das cenas também foi fundamental para criar o clima de estranheza e mistério para bugar nossa mente. Quando a gente acha que tá descobrindo alguma coisa, ele vem com mais confusão para fazer a gente reformular aquela hipótese. O cara parece que seguiu a cartilha do Shyamalan passo a passo.
A trilha sonora é de roer as unhas em alguns momentos pontuais, onde algumas revelações vão acontecendo e o negócio vai deixando a gente cada vez mais imerso no filme. O que geralmente é colocado depois de cenas mais monótonas. É como se o diretor puxasse a gente de volta para a história e falasse: presta atenção nisso aqui, e a gente vai sem perceber. O Amigo Oculto ainda traz algumas reflexões nas entrelinhas, como por exemplo, o luto e como as pessoas que ficam lidam com ele. Nem tudo que parece às vezes a gente tem que analisar as coisas mais de perto para não tirar conclusões precipitadas. A complexidade do ser humano com seus demônios internos e como cada um lida com os seus, além de várias outras coisas que, se eu contasse, seriam spoilers. Talvez você pense que o filme é perfeito por causa de tudo que eu falei aqui, mas não é. Apesar dele ser um ótimo filme de suspense, na minha opinião, ele tem alguns pontos negativos. Por exemplo, quando ele acaba. Não, brincadeira. A estrutura do Amigo Oculto é muito parecida com a do Sexto Sentido, que veio antes e já era um enorme sucesso na época, o que ofuscou um pouco esse filme. Com certeza teve muita inspiração por parte do roteirista e do John Paulson na montagem das cenas, o que fez com que muitas pessoas torcessem o nariz pra história. Outro motivo é que o plot twist não vai agradar todo mundo. Eu gostei, só que não é algo de explodir cabeças, como lá no Sexto Sentido, Seven ou o Clube da Luta. Não tem o mesmo impacto, entende? Pra esse tipo de filme a galera já fica esperando algo fora da caixa, o que não acontece aqui. O filme é bem escrito, bem realizado e tem ótimas atuações, mas para muitas pessoas ele vai ser meio lento. E juntando o fato do plot twist não ser tão impactante, ele acabou se passando como um filme ok, que não foi muito bem avaliado pela crítica e acabou não caindo no gosto da galera, o que é uma pena, porque esse é um filme muito bom. Mas e você, já assistiu o Amigo Oculto? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o filme e não esquece de se inscrever no canal pra gente falar de mais filmes nessa pegada em outros vídeos. Se você tiver gostado do vídeo também, já deixa um joinha aí, porque eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!